Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje eu e o Antônio vamos apresentar um artigo na disciplina do professor Walter, de Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura. O título do artigo é Uma revisão das tecnologias disruptivas para a aquicultura. Vou passar. Bom, então, na introdução do assunto, a gente vai falar um pouco da comparação da aquicultura com a pesca. Então, a aquicultura cresceu 25% de 2008 a 2018, chegando a 82,1 milhões de toneladas métricas, e a pesca cresceu somente 7% de 2008 a 2018, chegando a 96,4 milhões de toneladas métricas. Dentre as novas tecnologias, a gente tem as espécies para cultivo, então a manipulação genética, a nutrição, utilização de diversos produtos para estimular o crescimento dos animais, sistemas de produção mais tecnificados, manejo de doenças e o conhecimento delas, também estudo em cima, novos produtos como bioinsumos e probióticos, por exemplo, e mercado e marketing. O desenvolvimento da aquicultura também vem por meio do uso de alimentos vivos, incluindo microalgas, artêmias, rotíferas e copéporas, que resolveram um grande gargalo das aviculturas. Então, os alimentos vivos, eles trazem uma boa biodisponibilidade de nutrientes, produção de enzimas digestivas e ácidos graxos essenciais, que são fundamentais para depois o cultivo da engorda desses animais. Portanto, é necessária a sustentabilidade e rentabilidade dos sistemas produtivos. Com essa finalidade, estão surgindo as novas tecnologias disruptivas. Então, o objetivo desse trabalho é descrever brevemente e discutir as tecnologias emergentes e disruptivas, tais quais podem revolucionar a indústria da aquicultura. Bom, então, como o Antônio falou, são tecnologias que elas ainda podem não ser realidade, mas a tendência para o futuro, né, médio e longo prazo, é que sejam mais reais no nosso dia a dia. Então, de início, eu vou falar sobre as tecnologias que envolvem o melhoramento genético. O melhoramento genético tradicional, ele foi responsável por um boom na aquicultura mundial nos últimos 30 anos, mas além desse melhoramento tradicional, existem outras ferramentas já atuais, como seleção assistida por marcadores, controle sexual, como no caso da tilápia, e por último, então, e não menos importante, a seleção genômica e a edição genômica. Pode passar. Essas duas ferramentas, elas têm a característica de poder melhorar, no caso, um grupo de animais, uma espécie, de forma mais rápida, pois ela escolhe espécies que têm um alto nível reprodutivo, um ótimo índice reprodutivo, então consegue adicionar alelos de interesse em mais animais por vez, como consequência, trazendo esse melhoramento genético de forma mais rápida. Pode passar. Outras ferramentas, elas envolvem as informações e as tecnologias digitais, então envolvem também o uso da internet. A primeira ferramenta seria a robótica, né, a facilitação de trabalhos mais pesados, e os drones para coletas de dados, pode passar. Então, aqui a gente tem duas imagens para representar, no caso de uma máquina, né, um robô que está facilitando o trabalho desse homem, então diminuindo o número de pessoas para desenvolver essa atividade, no caso, retirada de peixes, um grande peso de peixes da água de uma forma muito mais facilitada. E os drones, no caso de propriedades, quando tu tem uma propriedade muito grande, tu evita um trabalho de uma pessoa que demoraria um tempo muito maior para fazer uma recorrida de campo. Tu manda o drone, tu afere o que tu quer aferir, tu consegue dar uma olhada em todos os lugares que tu quer dar uma olhada, e esse drone rapidinho já manda as informações, no caso, para o teu computador lá no teu escritório, no conforto da tua sala. Pode passar. Outras, então, tecnologias desse segmento seriam sensores para medir os parâmetros de água, monitorar a alimentação e a sanidade dos animais. Esses sensores, eles já são uma realidade em, principalmente, centros de pesquisa, né? Onde tu consegue ter sondas multiparamétricas que levam essa informação de forma digital, via internet, para o teu computador, para o teu celular, de temperatura, oxigênio dissolvido, pH, poluentes, turbidez. Esses dados, então, são dados em tempo real, onde tu consegue analisar tudo de forma mais facilitada. E, além disso, existem sondas também para monitoramento de contaminantes, proliferação de algas nocivas, patógenos e toxinas. Pode passar. Aqui só algumas fotos para exemplificar, então, no caso das sondas multiparamétricas, e esse controle, então, via internet, via celular, via computador. Pode passar. Além disso, existem também outras ferramentas que elas já vão um pouco além, né, no nível tecnologia, no caso da inteligência artificial, então, que facilita tomadas de decisão rápida e precisa. Como eu falei, essa coleta de dados em tempo real, via internet, ela é uma facilitadora, porém também joga para ti, para o gestor, para o gerente, um grande volume de dados sem interpretação nenhuma. Então, a inteligência artificial vem para facilitar, no caso, de interpretar esses dados e mastigar para ti só o que realmente é importante.
Então, com a utilização de softwares, né, contas, fórmulas mais complexas, trazendo para ti só o que realmente interessa. E também outras tecnologias como realidade aumentada e a realidade virtual, onde permite que tu construa de repente um projeto em 3D e visualize ele numa área que não existe, a construção, de que maneira ficaria melhor o layout, a realidade virtual no caso, tu conseguir dar uma consultoria à distância, conseguir enxergar a fazenda à distância sem precisar estar realmente lá. E a impressora 3D permite, então, o desenvolvimento de produtos em 3D, que às vezes ainda não existem na indústria, mas que facilitariam muito algum manejo na tua fazenda. Então, tu tem a opção de desenvolver esse produto em 3D e imprimir ele na impressora, então, para quebrar talvez algum galho, melhorar algum processo dentro da tua fazenda. Pode passar. Aí só algumas fotinhos aí para ilustrar, então, essa questão da inteligência artificial, da realidade aumentada, realidade virtual e impressora 3D. Pode passar. Bom, o blockchain é a rastreabilidade confiável, né? Então, ele é um banco de dados onde fornece as informações e, então, tem contato com o setor produtivo, né? Onde está a produção. Depois ele faz toda a rastreabilidade para levar esse produto até a indústria, para ela beneficiar esse produto, agregar valor, gerar subprodutos, também embalagens, depois a distribuição desses produtos e chegar até os consumidores, né, os restaurantes e os compradores também. E, então tem também um vínculo com a gastronomia. Então o offshore farming são os cultivos em alto mar, então são gaiolas, né, sistemas que tem que fazer uma alimentação, possuem um alto custo, né, de investimento, mas eles têm um grande espaço e também qualidade de água, que vai ser cultivado diretamente no ambiente natural. Então, os gargalos seriam um local, o tipo de tanque-rede, o tipo de embarcação, conflito com outras atividades marinhas, turismo, navegação e pesca. Aqui a gente tem o maior tanque-rede do mundo, o Ocean Farm One, da empresa Salmar da Noruega. Ela é a maior produtora de salmão da Noruega. E ela tem 100 metros de diâmetro, com 68 metros de profundidade, o que equivale a um prédio de 22 andares. A estrutura pode alojar 1,5 milhão de peixes com 22 mil sensores. É tudo automatizado, que necessita somente de 3 a 7 pessoas para manejar, até para as pescas. Então, eu vou falar um pouco sobre o sistema de recirculação e de energia renovável. Então, no sistema de recirculação, normalmente utiliza os peixes como o linguado, o salmão e o robalo. E sistemas de circulação são aqueles que eles utilizam, fazem um bombeamento da água e recirculam para unidades de tratamento. Nessas unidades de tratamento, temos biofiltros, né, filtros biológicos e mecânicos, e também tratamento UV. Um gargalo desse sistema seria alta demanda de energia, alto investimento e dificuldade de remoção de patógenos. Porém, temos a possibilidade do uso de energias renováveis, como solar e eólica, um mínimo consumo de água, controle das condições de cultivo e o tratamento dos efluentes. A gente vai falar um pouco das alternativas para proteínas e óleo de peixe, sabendo que hoje a captura de peixe e a pressão sobre os estoques pesqueiros estão altas. Dentre as alternativas, a gente tem a proteína de soja, a mosca hermétia, o uso de microalgas, o uso de macroalgas e também de fungos, bactérias e algas, que seriam a proteína de célula única. E dentre das farinhas também tem a farinha análoga, que é o farelo vegetal com adição de aminoácidos. O gargalo seria o custo, né, a disponibilidade, consistência no fornecimento e a capacidade de produção. Ali também a gente consegue ver a canola, né, ali no G, que é uma cultura que possui um alto teor de lipídios. Bom, então, as vacinas orais, elas vêm como uma tendência, então, uma nova tecnologia para o futuro. Hoje a gente já tem perdas de 6 bilhões por ano com doenças, poucas vacinas são registradas, né, para os peixes. E essa vacinação, ela tem um manejo muito trabalhoso, causando até mortalidades, prejuízo à imunidade dos animais. Então, tem a possibilidade de microencapsular essas vacinas, né, e fornecê-las via água. E o gargalo seria mais estudos para ver sobre a manutenção dessa vacina ativa na água, a resistência dessa vacina ao ambiente. Mas ainda é uma possibilidade para o futuro que facilitaria bastante, né? Para cultivos terrestres, no caso, animais terrestres já é bem comum, mas para aquicultura ainda não é uma realidade. Vou passar.
Bom, como conclusão, então, essa integração de diferentes tecnologias nos diferentes sistemas de aquicultura é um processo complicado, né? Tem um custo, tem a dificuldade de acesso de muitos locais e a formação técnica especializada para conseguir dar conta de tudo que é tão tecnológico, mas é uma tendência a médio e longo prazo, então é algo que para o futuro a gente, enquanto profissional, com certeza vai conseguir viver, vai conseguir ver. E também é certo que essas tecnologias elas têm potencial para tornar essa indústria da agricultura mais eficiente no uso de todos os recursos, como a água, a energia, e também trazer maior sustentabilidade e lucratividade à atividade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e uma boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo.